Só estenda as mãos para cá. Oh, Machás. Pai de amor, nós abençoamos o Vitor agora. E eu te agradeço, Senhor, porque além de meu genro, ele tem sido um filho para mim e um companheiro de ministério. Peço a Ti, Senhor, que use ele de uma forma sobrenatural nesse momento. E nós, como igreja, nós abençoamos o seu ministério e declaramos que Santo André terá uma igreja prevalecente, onde ele será usado para engrandecer o seu nome naquele lugar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar da palavra com vocês, mas eu queria antes, falar algumas coisas que às vezes borbulham o coração da gente, Então a gente, desde que começou a obra aqui em Guarulhos, com o meu sogro, o pastor Moisés, nosso intuito inicial não era abrir a igreja de Santo André, nosso intuito inicial era colaborar aqui, cooperar aqui, Mas Deus, de alguma forma, tinha lá os seus planos, Então, algumas pessoas nos acompanharam, Uma delas é o Diego, que toca bateria com a gente, a Magda, E outros irmãos que estão lá em Santo André, como a Caiane, que está liderando o Célula. Eu queria agradecer hoje também a visita aí do Rafael e da Camila, que vieram de Santo André também, para conhecer aqui a igreja em Guarulhos. E aos poucos Deus está criando forma lá, E as pessoas estão se achegando, as células estão se organizando. E eu queria contar com a sua oração sobre isso, amém? Nós temos um prédio lá para alugar, um salãozinho, na verdade, pequeno ainda. Mas esperamos que ali a glória de Deus se manifeste de forma grande, poderosa, amém? E eu queria que você orasse para que Deus colocasse as mãos. Deus já colocou, na verdade. Orasse para que dos céus fosse manifestado poder, E as situações se ajeitem, para que os recursos venham, que são o nosso maior desafio como igreja, muitas vezes são os recursos. Você tem investido aqui e você está vendo o resultado disso, Uma igreja bonita, um salão reformado, foi com a sua oferta, com o seu dízimo, amém? Então você pode ter certeza que está sendo bem aplicado aquilo que você está injetando na obra. E a mesma coisa lá, oro para que os irmãos lá tenham um coração tão generoso quanto o de vocês aqui de Guarulhos, que têm investido tanto aqui. Eu oro para que Deus levante pessoas tão generosas quanto vocês. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse ministério, amém? E alguns meses atrás eu ministrei uma palavra dizendo sobre o evangelho que Paulo pregava, E ali nós assumimos um compromisso de qual era esse tipo de evangelho. Eu quero retrazer um pouco mais sobre isso, porque nós falamos tanto sobre graça, eu quero que você entenda por que nós falamos tanto sobre graça. Eu quero que você abra em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Aleluia. E diz assim: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória ao Pai. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, o que acontece? Muitas igrejas, elas têm ministrado um evangelho diferente daquele que Cristo deixou. Um evangelho diferente daquele que a Bíblia ensina. E por causa disso, muitas pessoas, ao invés de se achegarem a Deus com ousadia, assim como diz a palavra, que nós devemos nos achegar ao Pai, ao trono da graça com ousadia, na verdade elas têm tido medo de Deus, ou trabalhado com Deus na base da troca e da barganha. E muitas vezes elas não têm sido abençoadas por Deus, porque estão vivendo um outro evangelho. Aqui está falando do povo de Gálatas. O pastor, eu sei que ele pregou alguma coisa semelhante esses dias. Os irmãos vão falar assim: nossa, ele está pregando de novo a mesma coisa. Mas é porque a revelação, ela vai de uma forma gradativa, crescendo. A gente vai aprendendo, a gente volta um pouquinho para trás e continua para frente. Aí volta um pouquinho para trás e continua para frente, para que aquilo ali possa se tornar algo claro, sem nuvens, de uma forma bem entendível. Versículo 7 para mim, por favor, Cíntia. A qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, transformar esse evangelho em outra coisa. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema significa maldito.
Então eu quero dizer uma coisa para vocês hoje, que eu não quero ser considerado maldito por Deus. Porque o que é alguém que prega um outro evangelho? Alguém que prega um evangelho misturado. Alguém que prega um evangelho que não é o evangelho da graça. E muitas vezes é um evangelho misturado com lei, misturado com uma série de outras coisas, com psicologia, misturado com autoajuda, misturado com tradições humanas, mas não é evangelho da graça. Hoje nós vamos aprender, que nós vamos aprender todos os dias, que nós devemos andar debaixo do evangelho da graça e não decair deste evangelho. Ou seja, sempre confessar, pregar e andar debaixo desse evangelho. O evangelho da graça, ele é Jesus. A Bíblia diz, né, que a lei foi dada por Moisés, mas o evangelho veio através de Jesus. Ele veio, ou seja, se vem, é alguém, certo? Então, seja, alguém te leva a alguma coisa e fala assim, alguém me deu, né, foi dado, isso foi levado na minha casa. Mas a graça, ela veio, ou seja, quem vem na sua casa é uma pessoa, não é verdade? Ou vai algo na sua casa? Não, veio um carro na minha casa. Ele não veio sozinho, alguém veio dirigindo. Então está falando que a graça veio com Jesus. Então a graça é o próprio Jesus. Então Jesus, ele é a essência de todo o evangelho. Ele é o centro de todo o evangelho. Jesus foi quem pagou o preço, nós temos falado sobre isso, de todo o evangelho. Então o evangelho, que significa boas novas, boas notícias, ele tem que vir para te trazer paz e esperança. Se você sai do culto cabisbaixo, sabe, eu já fui em alguns cultos de algumas igrejas que o pastor prega e eu vejo só os irmãos assim, bate mais papai. Quem já ouviu os irmãos gritando assim no culto? Assim, bate papai. Ele está apanhando e está gostando, nunca vi isso. Você já viu alguém apanhar e gostar? A hora que eu falo para minha filha, menina, o que você fez? Não, pai, é que eu não quero tomar bronca, é verdade? Alguém quer tomar bronca aqui? Então, pera lá, então está alguma coisa errada. O cara está apanhando, dizendo que ele está errado, dizendo que o evangelho que ele está vendo está errado, e ele bate mais papai, está errado. O evangelho é para te trazer paz e esperança. Ah, vai haver exortação no evangelho? Vai, a exortação é com amor. A exortação é debaixo da graça, é correção e exortação. É interessante que se a gente for ler o versículo 9, vamos lá, versículo 9. Assim como já dissemos, agora de novo também te digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, versículo 10. Porque vamos mudar a tradução? Isso, pois, busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então presta atenção, irmãos, aqui nós não estamos para agradar homens, nós não estamos para te agradar, irmão, amém? Então se você é da lei, meu irmão, pode ficar tranquilo que nós não vamos aqui para te agradar. Eu estou aqui para pregar o evangelho da graça. Nós vamos pregar o evangelho da graça lá em Santo André. É o evangelho que traz salvação, é o evangelho que traz esperança, é o evangelho que traz vida, é o evangelho que diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus é perdoado, ontem, hoje e sempre. Mas muitas vezes nós vamos ser criticados, sabe, irmão? Você como líder vai ser criticado na sua célula porque você está pregando salvação eterna. As pessoas vão te questionar, não, mas não é tão fácil assim, porque para ser salvo, para fazer alguma coisa, tem que ter alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ser santo, eu tenho que ter um bom comportamento, eu tenho que ter uma vida reta, aí Deus, quem sabe, vai me abençoar. Irmão, sabe quem fala isso? Testemunha de Jeová. Você não é isso. Você não é testemunha de Jeová, você é um cristão reformado. O que é um cristão reformado? Aquele que está baseado na palavra do Evangelho, do Novo Testamento, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, andou sobre a terra, foi para a cruz, morreu e ressuscitou, para o perdão do meu e do seu pecado, para hoje e eternamente. Nosso pecado ele já foi perdoado, hoje e eternamente. Não é só o pecado de ontem, não é só o pecado de hoje, mas o pecado de amanhã. Mas muitas vezes nós temos medo
de dizer para as pessoas que o pecado delas é perdoado. Sabe por que nós temos medo? Com medo das pessoas sair pecando à torta e à direita. Aí fala, não, agora é festa do caqui, vou sair pecando aí a toda direita, né? Vou sair fazendo lambança para tudo quanto é lado porque eu estou perdoado. É assim? Não. Presta atenção, ninguém está dizendo isso aqui, amém? Se você sair daqui do culto e falar assim, não, o pastor falou lá que pode sair pecando, porque aonde abundou o pecado vai superabundar a graça. Então eu vou pecar mais ainda que é para abundar mais graça. Irmão, presta atenção, de modo algum. Abre lá em Romanos 6 para mim. Romanos 6, versículo 14. Pois o pecado, vamos ler todo mundo junto comigo aqui, ó. 1, 2, 3 e... Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o que? Havemos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos apresentais como servos para lhe obedecer, sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, eu vou ler para os irmãos, que a gente junto aqui não está dando muito certo. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servo do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Versículo 18. E libertos do pecado fostes feitos servos da justiça. Irmãos, presta atenção. Aqui está falando que não é porque então nós fomos perdoados e levados para a graça que nós agora vamos sair pecando à torta direita, de modo nenhum. Mas agora que nós somos conquistados pelo Senhor da justiça, nós vamos andar em justiça, assim como é a nossa natureza. Então aquele que se encontrou com a graça, ele é levado pelo Espírito Santo a andar uma vida de justiça. O que é uma vida de justiça? É você para ter as boas práticas. Agora, esse é o seu fator determinante de relacionamento com Deus? Sim ou não? Não. Porque independente do seu comportamento hoje, o Senhor já te olha como justo. Ele já te olha como santo. Ele já te olha como perdoado. Então, na verdade, todos aqueles que se enxergam perdoados, esses na verdade começam a andar em atitudes de justiça, porque se constrangem desse amor verdadeiro de Deus. Então, quando nós estamos pregando aqui de que o Evangelho da Graça te traz perdão para ontem, hoje e eternamente, não tenha medo de pregar isso na sua célula, porque na verdade isso vai alcançar as pessoas e trazer elas de volta para o Senhor. Essa semana eu estava fazendo a célula lá em Santo André, e uma moça da célula conversou comigo um dia antes da célula, no telefone, e eu falando com ela com as dificuldades da vida lá na família. E eu falei para ela assim, olha, só uma coisa você precisa crer que você é perdoada por Deus, se batiza, anda no caminho do Senhor Jesus e tudo que você precisa o Senhor vai fazer na sua vida. Aí ela me respondeu dizendo, olha, uma coisa eu creio, eu cresci dentro de uma casa cristã, só que de uma família apegada à lei. Eu nunca tive encontro com Deus, eu nunca tive uma experiência com Deus, mas hoje, o entendimento que eu tenho hoje, eu nunca tinha tido em toda a minha vida. Ou seja, a graça tem trazido revelação do verdadeiro amor de Cristo. Você tem tido essa mesma experiência? Você tem tido um relacionamento mais íntimo com Deus e mais em paz com o Senhor por ter tido revelação da graça? Então não tenha medo de pregar, por mais torto que seja a pessoa, de que o amor de Deus cobre todos os pecados. Não tenha medo de dizer para essa pessoa, de que não importa como ela esteja e como ela seja, o amor de Deus cobre todos os pecados. Porque muitas vezes a gente tem até medo de falar disso para uma pessoa que às vezes vive uma vida promíscua, uma vida perdida nos nossos parâmetros, né? Mas a verdade é que quando esse amor mostra para essa pessoa que ela é perdoada, mais ela se achega ao Senhor, e mais ela busca ao Senhor, e quanto mais ela se achega ao Senhor, mais ela entende como é a natureza dela agora nova. É a mesma coisa o seguinte, ó. Quem aqui tem roupas brancas de várias tonalidades? Mas branco tem tonalidade?
Teoricamente, sim. Mas existe um branco que é o branco puro, que é o branco mais branco de todos. Como é que você sabe que é esse branco que é o branco? A hora que você pega outros brancos e coloca junto. Né? A Bíblia fala assim, que nós somos alvo mais que a neve. Mas como é que a gente sabe que a gente é alvo mais que a neve? Quando a gente se aproxima daquele que é alvo mais que a neve, que é o nosso Cristo, e percebemos o quanto nós somos parecidos com Ele. Agora, quando nós olhamos alguma coisa que é branca, mas não é um branco amarelado, meio encardido, você percebe, não percebe? Muitas vezes a gente está vivendo um evangelho meio encardido pela lei, encardido pelas regras, encardido por um monte de situações que, ao invés de te levar para os pés do Senhor Jesus e você ser lavado pelo sangue dele, que te torna alvo mais que a neve, você acaba sendo levado a tentar merecer de Deus aquilo que Deus tem já reservado para você. Então, muitas vezes a gente tem pregado um evangelho e que não é o evangelho da graça. A gente deve rejeitar. Esse é um compromisso que você deve ter com você. Sabe por quê? Porque aquele que não prega o evangelho correto, ele é considerado anátema. O que é anátema? Maldito. Muitas pessoas estão sendo influenciadas, homens de Deus. Malaquias diz, né, que os pastores vão dar conta daquilo que eles fizeram e levaram as ovelhas. Há muitos pastores que diante do Senhor, no dia do trono branco, vão se acertar com Deus, porque não ouviram a voz do Espírito Santo, preferiram andar debaixo da lei e decaíram da graça de Deus. Mas nós estamos debaixo da graça, diga amém. Amém. O Senhor é contigo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 12, 20. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus 12, 20. 8, 11. Tá bom, vamos ver primeiro esse. Então, abre para mim primeiro, sim, Mateus 12, 20. Depois a gente vai voltar para esse. Glória a Deus. Olha que interessante. Jesus é tão misericordioso, e é onde a gente quer entrar na palavra agora, que diz assim em Mateus 12, 20, uma profecia de Isaías, que o evangelista Mateus, no evangelho de Mateus, ele lembra dessa profecia e ele retrata ela aqui. E diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Está falando do Senhor Jesus. Ele é que vai fazer triunfar o juízo sobre aquilo que não é do Senhor. Enquanto isso, ele não vai esmagar a cana quebrada e não apagará o morrão. O que seria a cana quebrada? Quem já foi em canavial? Cana. Aqui é sobre a cana, tá? Não é só um caniço, é a cana de açúcar, né? Lá em Israel, na época de Jesus, próximo ao Rio Jordão, havia muitas plantações de cana, né? Havia cana na beirada do rio, na umidade do rio ali, nascia os brotos de cana. E os judeus jovenzinhos, adolescentes, o que eles faziam? Eles pegavam aquelas canas fininhas, que estavam ali meio secas, e pegavam delas e faziam flautas com elas. Com essas canas que eles faziam flauta, então eles tocavam. Mas a cana, ela quebrava com facilidade. Como tinha muita cana, o que acontecia com essa cana? Ela era descartada e pegava outra, certo? Então você achava com facilidade canas quebradas ali. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor Jesus, né, ele não vai esmagar a cana quebrada. O que ele está falando? Desse evangelho da graça. De que o Senhor, ele, mesmo que você um dia esteja fraco na fé, desistindo, ou às vezes até numa situação de pecado, o Senhor não vai fazer como a lei, porque a lei esmaga a cana quebrada, ela pega aquilo que não serve mais, pisa e diz: você está condenado, você não serve. Mas a graça, ela está te mostrando que o Senhor Jesus, na verdade, ele vai te restaurar. Ele não vai esmagar a cana quebrada. E nem apagará o morrão que fumega. O que é o morrão que fumega? Em Israel tinha umas lâmpadas. Quem já viu a lâmpada do gênio lá do Aladim? Era mais ou menos assim, só que elas eram feitas de barro. Na ponta delas havia um pavio. E esse pavio, então, ele queimava. Só que quando ele chegava a um determinado ponto, que ele já não tinha mais ali o óleo, ele ficava só aquela fumaça, só fumegando. E aí, o que era normal? Ir lá e se apagar, ou seja, quando não prestava mais, se apagava.
Muitas vezes nós estamos assim, desanimados na fé, como esse morrão que está fumegando. Ou seja, nós estamos quase desistindo, quase andando para trás. Mas posso falar uma coisa para você? O Senhor, Ele não vai apagar a chama. Pelo contrário, Ele vai te restaurar. Ele vai trazer sobre você vida abundante. E vai te tornar novamente algo útil na mão dEle, pela graça. Não importa o quanto você esteja desanimado na fé. Muitas vezes a gente é assim, ó. O que acontece? A gente começa a perder a fé, começa a desanimar porque não enxerga as coisas acontecendo, e aí a gente já tende a desistir e achar que Deus nos abandonou. A gente muitas vezes acha que Deus nos abandonou naquela hora de dificuldade. Ontem eu estava falando com uma moça na minha célula também, uma outra mocinha, e ela falou assim: mas Vitor, a gente falando sobre esse amor de Deus, e ela me perguntou: mas e se eu cometer um pecado pior do que o diabo fez? Falei: filha, você nunca vai cometer um pecado pior que o diabo fez. Sabe por quê? Porque o diabo, ele via a glória de Deus no seu dia a dia. E ele tinha a mesma natureza de Deus, porque Deus fez ele segundo no reino dos céus. Toda a glória de Deus estava colocada sobre o diabo. Então, ele era um abaixo de Deus. E mesmo assim, sabe qual foi o pecado dele? Ele quis ser Deus. Esse foi o pecado do diabo. Só que para ele não havia espaço para arrependimento. E o pior, para o diabo não havia substituto, porque não havia ninguém para morrer no lugar de Satanás, para substituir ele. Mas quando o diabo foi lá no Jardim do Éden enganar a Eva e Adão, qual que foi o argumento dele para fazer Eva e Adão comerem do fruto proibido? Foi o quê? Que eles seriam iguais a Deus. Só que eles já eram diferente de Satanás. Eles já tinham a imagem e semelhança de Deus. O diabo tinha toda a glória, tinha muitas coisas que o qualificavam, mas ele não tinha a imagem e semelhança de Deus. Mas o homem já tinha a imagem e semelhança de Deus. E quando ele come e peca, então ele é expulso do Éden por causa desse seu pecado. Deus tinha um substituto reservado para o homem, e esse substituto foi o Senhor Jesus, que veio como homem na terra, morreu no nosso lugar e nos substituiu no lugar da nossa morte. Por isso nós podemos ser então agora restaurados ao nosso lugar. Aí voltando à pergunta que ela fez, falei: então filha, não importa, agora o substituto já morreu. Não importa o pecado que você cometa, não vai ser maior do que o diabo. Tenho certeza disso. Mas mesmo que você vá para o fundo da lama, ali com você o Senhor Jesus vai estar. Não importa o quanto você se afunde, mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor é contigo. Sabe quando o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? Eu vou te fazer uma pergunta: por acaso você acha que Deus ia levar alguém para o vale da sombra da morte? Sim ou não? Não. Quem vai para o vale da sombra da morte vai com as próprias pernas. Ele que foi lá, ele que se levou. De alguma forma ele fez algo que o levou para aquele lugar. Mas eu posso falar uma coisa para você: não tema mal algum, porque o Senhor é contigo. Não importa o que você fez. Se você se endividou na sua empresa, se você colocou a sua empresa à bancarrota, se você na sua casa não está sabendo administrar o seu lar, se o seu casamento você colocou tudo a perder, não importa se na sua família você plantou coisas terríveis e por isso você está colhendo hoje uma desgraça na sua família. Posso dizer uma coisa para você? Mesmo que você esteja nesse vale da sombra da morte, não tema, o Senhor pode reverter todas as coisas. Somente você crer, clamar, falar: Jesus Cristo de Nazaré, você que morreu na cruz, eu creio no seu sacrifício. Entra com providência na minha casa, na minha vida. Ele vai entrar e Ele vai transformar toda a realidade, toda a morte em vida, em nome de Jesus. Jesus, é interessante que, em determinada passagem em João, mostra que Jesus então foi jantar na casa de um fariseu. E ele jantando na casa desse fariseu, uma mulher de má fama entra na casa desse fariseu e começa a chorar aos pés de Jesus. E ela começa a chorar aos pés de Jesus e lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e secar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E o fariseu olhou e pensou assim: mas como ele sendo profeta deveria saber qual é a fama dessa mulher? Ele pensou isso. E Jesus, já sabendo que ele estava falando assim: olha, esta mulher, ela está lavando os meus pés. Agora eu estou aqui na sua casa há muitas horas e tu não tens consideração comigo, porque não me deste nada
inclusive nem água para lavar os meus pés, porque era hábito das pessoas lavarem os pés quando chegavam na casa de alguém por causa da sujeira que ia pegando no caminho. Eu já preguei sobre isso, sobre lavar pés. Então o pé chegava sujo de poeira da rua. E aquela mulher, com as lágrimas, secava os pés de Jesus. Por quê? Porque ela entendia de que Jesus poderia exercer graça e misericórdia sobre ela. Próximo capítulo seguinte, mostra então um outro fariseu, mestre da lei, à meia-noite, ou seja, bem na escuridão da noite, se encontrando com Jesus. Essa mulher era durante o dia, esse homem durante a noite, se encontrando com Jesus. E ele falando para o Senhor, para Jesus assim: Jesus, o que é necessário então para ser salvo, né? E aí ele fala assim: mas você que é mestre da lei não sabe? É necessário então que nasça de novo, é necessário nascer de novo. E ele questiona Jesus: mas como pode um homem já velho voltar para a barriga da sua mãe? Ele falou: não, é necessário que nasça da água e do Espírito. Ou seja, a lei, ela sempre vai achar coisas que sejam necessárias serem feitas para que você seja salvo. A lei sempre vai te colocar coisas para que você seja correto no seu comportamento, para que você seja salvo. Mas aquela mulher, ela sabia da fama que ela tinha, mas mesmo assim ela não se julgou indigna, mas ela foi aos pés do Senhor Jesus clamar por misericórdia, por graça, por amor. E o que aconteceu com a vida dela? Ela foi alcançada, ela foi sarada. O Senhor, Ele quer sarar as nossas vidas, e nós não devemos ter medo daquilo que o Senhor tem para fazer. Esses dias aqui na oração, até de quarta-feira, eu até falei com os irmãos, né? Que as nossas orações, elas não podem ser orações carregadas de lei. O que é oração carregada de lei? Eu até falei isso na minha célula esses dias. Às vezes a pessoa vem orar pelo outro e fala assim: Senhor, Tu sabes o quanto ele tem servido ao Senhor. Né? Às vezes a gente ora assim, né? Você vai orar pelo irmão: Senhor, o Senhor sabe o quanto ele tem um coração. Você não sabe, irmão, se ele antes de vir para o culto não pecou? Se ele antes de vir para o culto, ele não xingou a mulher dele ou até blasfemou contra Deus? Você não sabe, não é porque ele tem cargo de líder, discipulador, obreiro e pastor que ele não é impecável, né? Aí você ora nessa lei da oração da lei, né? Senhor, Tu sabes. Aí o irmão que está recebendo oração pensa assim: mas Jesus, eu acabei de pecar, acho que eu não vou receber nada nessa oração. Por quê? Porque você já se coloca na posição então agora de julgado. Porque se ele está orando dizendo: Senhor, sabes o quanto ele faz para o Senhor, e ele lembra que ele não fez nada, ele fala: e agora? Estou perdido. Não é assim muitas vezes? As nossas orações muitas vezes são carregadas de lei. Senhor, a gente não é que nem o fariseu que fala: eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço. Mas a gente fala: Senhor, Tu sabes o quanto eu estou sofrendo, o quanto eu fiz por merecer aquele cargo na igreja. Senhor, eu fui um líder de célula tão dedicado. Senhor, não ore assim, irmão, pelo amor de Deus. Ora debaixo da graça, crendo que a sua oração é recebida nos céus e que você vai ser atendido, crendo na misericórdia e no amor de Deus. A sua oração tem que ser cheia de graça, tem que ser assim, cheia de ousadia. Senhor, esses dias eu orei assim, né? A minha esposa, pastor, né? Eu contei para alguns irmãos, né? O pastor foi para Pernambuco, e a minha graciosa e amada esposa, que fez a viagem deles, errou na data de volta da passagem. E a passagem de 1.000 e poucos reais ia pular para 3.000 reais. E ninguém tinha 3.000 reais para resolver o problema, senão eles iam ter que voltar só um mês depois, que era a data da passagem, que ela tinha errado. E aí eu fiz uma oração de manhã, na hora que ela me contou o problema. De madrugada ela contou o problema. Quando foi de manhã eu fui orar a Deus, falei: Deus, tem misericórdia, né? Senhor, nós não temos dinheiro para isso não, meu Pai. Eu sei que a Bianca errou e a gente merecia pagar, mas eu não quero pagar essa taxa. Eu falei assim: além disso, Senhor, não queria pagar era nada. Faz a sua obra, dá a sua graça, derrama o teu poder para que a gente não pague nada, para que o Senhor faça uma obra milagrosa, para que a gente pague só a taxa de retorno, mas não a passagem. A gente não vai pagar, Senhor, em nome de Jesus. Orei. E criei com ousadia que aquilo ali ia ser feito. A gente não merecia, estava errado, mas eu falei: Deus vai fazer a obra e o milagre vai acontecer. Quando foi 2 horas da tarde, ela me liga: olha, eu consegui aqui um milagre, porque a empresa aérea não vai cobrar as passagens,
não vai cobrar multa, vai cobrar só uma taxa de retorno da mudança de idade, de dia. Como se só tivesse feito uma alteração. E aí eu falei assim, glória a Deus, a minha oração foi atendida. Com ousadia. A nossa oração, ela tem que ser carregada desse evangelho da graça, tem que crer que Deus, independente do que você fez, faça, Deus é a seu favor. Peça com ousadia. Mas peça nos detalhes, irmão. Peça com fé. Faça uma oração rápida e objetiva. Às vezes a gente quer fazer uma oração cheia de pompa. Senhor, meu Deus, Rei da Glória, poderoso Pai e eterno Deus, aqui estamos entrando na sua presença, porque sabemos que o Senhor é digno, nos ouve, aleluia, glória a Deus e amém. Aí você demorou 2 minutos só para chegar diante de Deus, e você está desesperado com o problema acontecendo, irmão. É a oração do filho. Como é que é a oração do filho? Pai, socorro, me ajuda, eu preciso do milagre, eu preciso de acontecendo. Senhor, ó, olha aqui, ó, minha filha de madrugada esses dias dormiu, teve um pesadelo. Como é que ela foi lá? Ô pai, será que o senhor está dormindo? O senhor pode vir? Não, ela bateu na parede, lá da cama onde ela estava. Acordei assustada. Pai, vem aqui. Acordou o prédio inteiro, irmãos. Mas você acha que ela estava preocupada com isso? Ela estava preocupada se o pai ia atender. A nossa oração, ela tem que ser oração da graça. É o evangelho que nós estamos pregando. A sua oração tem que ser oração que você crê que seu pai vai atender. Se você está desesperado, faça uma oração desesperada. Mas se você está querendo desfrutar da presença de Deus, só daquele carinho de pai, sabe aquele colinho? Então chega no colinho. Mas já, tudo isso, irmã? Mas chega no colinho. É o horário, que eles estão mostrando para mim o horário. Fala para o Senhor Jesus, Senhor, eu vim aqui desfrutar da sua presença. Eu vim aqui porque eu te amo. Eu vim aqui porque eu quero sentir o teu carinho, o teu calor. É assim que tem que ser a sua oração. Oração da graça. Oração do amor. Oração de quem confia. Olha, vamos abrir um outro texto comigo? Salmos 147, versículo 3 e 5 ao 5. Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, não há limite no seu entendimento. Esse texto está falando o quê? Que o Senhor, Ele cura as suas feridas. Ele sara as suas dores. Ele sara o que você precisa. E olha, além do mais, se Ele chama as estrelas, que são inumeráveis pelo nome, quanto mais você, Ele não vai chamar você pelo nome. Ele não vai falar, filho meu, Diego, vem cá que eu vou cuidar de você. Me deixa cuidar da sua vida. Camila, deixa eu cuidar de você. Quanto mais isso, Deus, Ele não é um Deus que te trata como servo, mesmo nós sendo servos do Senhor. Mas Deus não nos trata como um servo, um empregado. Deus não nos trata como um trabalhador qualquer. Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como aqueles que são dignos de estar na presença dEle, independente daquilo que nós fizemos. Um filho não deixa de ser um filho porque cometeu um erro com o pai. Grande burrice faz um pai que expulsa um filho de casa por um erro que ele fez. Por quê? Porque você está tirando o filho da presença sua, da possibilidade de você restaurar o relacionamento com o filho. Muitas vezes a gente, como carnal, é assim. A gente já, dá um chute, né? Mas o Senhor Deus, Ele já não está mais irado conosco. Toda a ira que Ele tinha contra nós, Ele descarregou em Jesus. Então nós podemos chegar hoje com Ele em ousadia, sabendo que Jesus, que foi glorificado, Ele pagou o preço por nós, e nós podemos ter essa ousadia de entrar diante da presença de Deus e receber dEle o melhor. A nossa oração, ela pode ser respondida. Ela só não é respondida a nossa oração, graças a Deus, quando ela não é da vontade de Deus. Isso é fato, né? Porque vamos dar um exemplo aqui, Elias, quando ele foi encarar Jezabel lá, ele foi lá e junto com os profetas, contra os profetas de Baal, fez o fogo no Monte Carmelo descer. Depois disso ele foi perseguido, ficou com medinho e correu para o deserto. Mas enquanto Elias tinha fé, ele foi alimentado pelos corvos. Mas chegou uma hora que Elias ficou tão deprimido, mas tão deprimido, que ele gritou aos céus e falou: Senhor, deixa eu morrer aqui, que eu acho que não tem mais nada para a minha vida. Olha que interessante, quando a gente está na pior das situações, olha aí,
A Bíblia fala que o anjo do Senhor, o mensageiro, toda vez que você vê falando o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, ele é uma figura da pré-encarnação de Cristo, ele que foi até Elias ali naquele momento. Olha que interessante, quando você está cheio de fé, os corvos te alimentam, foi o que aconteceu com Elias. Mas quando a sua fé acaba, o próprio Jesus te alimenta. Porque a hora que a fé de Elias acabou, e ele mesmo gritou, eu quero a morte, quem foi alimentar ele foi o próprio anjo do Senhor, que é o Cristo. Cristo foi lá e alimentou ele. Hoje você pode ter certeza, Elias não morreu. A palavra de Deus diz que Elias foi arrebatado aos céus. Olha que interessante, fica tranquilo, aquelas orações que você faz, desesperado, pedindo a desgraça do mundo, fica tranquilo que Deus não te atende. Chega aquela hora que você já fala, chuta o balde, fala, Deus, eu quero que morra mesmo esse desgraçado. Você já não falou assim às vezes para o seu marido? Fica tranquilo, essa oração Deus não vai atender, mas vai dar saúde e vida para ele, você vai ter que aguentar ele o resto da vida, porque Deus vai restaurar o seu casamento, em nome de Jesus, amém? Às vezes a gente está assim, fazendo orações como a de Elias, achando que nada vai dar certo, mas até nessa hora, é o próprio Senhor Jesus que desce e nos alimenta, e nos enche de vida e de graça, naquilo que você mais precisa, Ele vai lá e te restaura, e te levanta. Então, não tenha medo, porque o Senhor te conhece pelo seu nome. O Senhor, Ele sabe o quanto você é precioso para Ele, e Ele cuida de você. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas Deus, você fala tantas coisas boas de que Deus me ama, Deus vai fazer, e eu não estou vendo isso acontecer. Filho, somente creia que Ele está com você. Peça com ousadia, e você vai ver, tudo vai mudar na sua vida, tudo vai ser transformado. Porque se Ele não negou o melhor dele, que era Jesus, pela sua vida, o que Ele vai negar para fazer para você, que não seja bom? Todas as coisas cooperam para o seu bem, inclusive aquelas que às vezes você parece que é ruim, mas às vezes é Deus preparando algo melhor para a sua vida. Creia nisso, ande debaixo de fé, de ousadia, em nome de Jesus, amém? Agora é interessante que quem fala da lei, o que muitas das igrejas pregam é o seguinte, não, é o seguinte, para você ter a bênção de Deus, para você então ser cuidado por Deus, ser alimentado por Deus, e o próprio Jesus te alimentar, você tem que fazer a corrente do XYZ, você tem que fazer a oferta da fogueira não sei das quantas, você tem que andar, tudo isso aí é regra, lei, é Antigo Testamento. O teu único sacrifício que você pode fazer hoje é entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que é um culto racional? É o entender e discernir o corpo de Cristo. Isso é o culto racional. Isso é entregar diante de Deus nosso corpo como sacrifício santo e vivo e agradável a Deus. Você percebe quando você lê esse texto que Paulo fala sobre isso? Ele está falando de santidade, sim, mas ele está falando não da santidade debaixo da lei, porque a lei sempre vai te mostrar regras. A lei é como um espelho. Você pega um espelho e olha para ele. Se você vê feio, não é o meu caso, só está mostrando o quê? A realidade. O espelho melhora alguém? Não melhora. Ele só mostra o que é. Isso é a lei. A lei, ela não melhora ninguém. Os mandamentos não melhoram ninguém. Ordenanças não melhoram ninguém. Regra não melhora ninguém. Só mostra quem você é. Então, se você olha no espelho e vê que está feio o negócio lá, você pode ter certeza que isso é a realidade. Tá? Agora, a graça não. A graça, ela te transforma. Através do constrangimento do amor. Não ande em lei, ande em graça. Fala para o irmão do seu lado assim, meu irmão, cutuca ele e fala, meu irmão, se for esposa, você fala assim, minha amada, vamos andar na graça? Vamos andar no amor? Amém? Vamos andar no amor, irmãozinho? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Em Mateus 8, agora abre lá para a gente lá, Mateus 8, do 1 ao 11, eu vou contar duas histórias rapidinho, amém? Diz assim, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, versículo 1 em diante, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo, Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser
limpo. No mesmo instante ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou a ele um centurião, que lhe rogava dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dizes uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Digo a estes: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Para nesse versículo aqui. Aqui a gente conta duas histórias. A primeira história é a história do leproso. Toda vez que você vê lepra na Bíblia, ela simboliza para o pecado. Você não vê dentro da história dos evangelhos Jesus curando ou abençoando de uma forma literal nenhum fariseu. Porque eles se baseavam no seu comportamento, se baseavam naquilo que eles tinham para entregar para Deus. Mas olha que interessante, esse texto aqui onde mostra o leproso vindo, ele estava no caminho após Jesus ter feito o sermão da montanha. Quem já leu o sermão do monte? Então Jesus foi lá, falou: bem-aventurados, pobres de espírito, eles serão enriquecidos. Ele vai dando diversas bem-aventuranças. E esse homem vai vendo aquilo que está sendo falado. Tem um vídeo até que eu ia querer mostrar, mas a gente não conseguiu mostrar, mas que fala um pouco sobre essa passagem. E esse leproso, ele então está ali escondido, muito provavelmente, quem já foi em Israel, eu nunca fui, mas tenho visto vídeos de pessoas que foram, mostra que onde Jesus estava, ele estava no alto do monte, só que a multidão, provavelmente embaixo, ouvindo ele pregar, estava numa direção. Mas a Bíblia fala no capítulo anterior, no finalzinho do capítulo 7, que Jesus tomou uma outra direção. Ou seja, ele não desceu em direção àquele monte, porque fala que, em direção à multidão, porque fala que a multidão o seguia. Ou seja, Jesus foi para um outro lugar, para um outro caminho. E nesse caminho, ele encontrou o leproso. Vendo algumas pessoas que foram para Israel, por exemplo, um relato do pastor Joseph Prince lá de Singapura, ele fala que há pedras justamente nesse caminho onde provavelmente Jesus colocou-se para passar. E esse leproso provavelmente estava escondido atrás dele, com medo da sua vergonha, ou seja, do seu pecado, daquilo que o fazia diferente das pessoas. Muitas vezes nós somos assim, nós nos envergonhamos de pedir as coisas para Deus, porque nós achamos que nosso pecado, que as nossas limitações nos impedem de receber para Deus. Mas aquele leproso estava ali atrás, mas de tanto ouvir a palavra de Deus, da graça de Jesus falando, que ele era bem-aventurado, que o Senhor cuidava, se Deus cuidava até das aves dos céus, por que não cuidaria dos homens que são mais valiosos? Então, Jesus falando isso, esse leproso tomou então coragem, ousadia para se prostrar diante de Jesus, o adorar, e Jesus o curou. Jesus não olhou para ele se ele era leproso, Jesus só olhou com misericórdia e curou ele. No segunda história a gente vê um soldado romano. Esse soldado romano então, ele foi até Jesus, por quê? Por causa do seu servo que estava doente. Mas ele sendo gentil, ou seja, não era judeu, ele não tinha o que pedir para Deus. Quantos de nós aqui somos gentios? Pode levantar a mão todo mundo. Gentil é todo aquele que não é da linhagem de Judá. Então nós todos brasileiros somos gentios, exceto se você for descendente de judeu. Mas todos nós então estávamos excluídos dessa graça, excluídos desse amor. E um dia então Abraão, ele fala aqui que, recapitulando aqui, então esse soldado romano foi lá e pediu para o Senhor Jesus, mesmo ele não sendo digno disso, de que o Senhor Jesus o abençoasse. Esse soldado romano não tinha a lei enraizada dentro dele, ou seja, ele não sabia quais eram os limites que ele tinha para pedir para Jesus. E mesmo assim, Jesus o atendeu, curou o seu servo e ainda disse que não havia tamanha fé em Israel, comparada daquele homem.
E olha que interessante, por causa desse homem, Jesus deu uma profecia que serve para nós nos dias de hoje. Porque ele diz assim: também vos digo, a profecia de Jesus, também vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Hoje a mesa de Abraão, Isaque e Jacó é a mesa dos filhos de Deus. A Bíblia fala que Deus tem uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Essa mesma aliança, ela se estende através de nós. Oriente e Ocidente está falando dos povos que estavam fora das limites ali de Israel. O Oriente hoje, a gente pode dizer que são os povos que estão hoje na região de Singapura, China, que hoje estão sendo alcançados por Deus. E os povos do Ocidente somos nós, que fomos os povos que foram evangelizados na Europa, chegou na América, e hoje está rodeando, o evangelho continua rodeando. Você pegar o globo e ver Deus alcançando todos os povos. Demonstra o quê? Que hoje todo o hemisfério, todo o planeta já foi alcançado o evangelho. O evangelho já alcançou todo o planeta. Isso significa que Jesus, a volta dele está próximo. Mas significa também que todos nós que fizemos parte disso, nós vamos assentar à mesa de Abraão, de Isaque e Jacó no reino dos céus. Ou seja, nós temos direito a comer do melhor da terra. Temos direito a comer do melhor do Senhor. Às vezes eu quero ensinar algumas coisas aqui que meio que fica teologizando, né? Eu quero ser prático, eu quero dizer resumido, que você tem direito a sentar na mesa de Deus e comer do melhor dessa terra. Você tem direito a comer do Senhor tudo aquilo que Ele tem de melhor. Você quer um bom emprego? Peça para Deus. Você precisa da sua família ter a restauração dela? Peça para Deus. Tem um problema psicológico, a sua mente está bagunçada? Peça para Deus. Deus é capaz de curar todas as coisas, de sarar as suas feridas. Esse é o ano da restauração, né, que nós temos ministrado desde o começo do ano. É o ano da restauração, então peça ao Senhor, restauração, Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé e que a equipe de louvor venha aqui para frente. E enquanto eles vêm vindo, eu quero que você leia comigo o texto mais pregado em todo o mundo. O texto mais pregado em todo o mundo. João 3,16. É engraçado, se eu não projetar aqui e perguntar para você, eu vou te falar, quase todo mundo aqui sabe esse texto. Inclusive as pessoas que pregam a lei, que pregam comportamento, que diz que você tem que ser santo. Inclusive aquelas pessoas que dizem que você... Não estou dizendo que você não deve ser santo, tá? Amém? Não estou falando que você vai sair daqui dizendo que o Vitor falou que não precisa mais ser santo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso não te faz diferenciação com Deus. Não te faz diferenciação em chegar ao Senhor. E que a santidade do Senhor vai te constranger a ser transformado. Mas muitas pessoas pregam a lei, os mandamentos. Agora eu te pergunto, você sabe dizer os 10 mandamentos? As pessoas que pregam os mandamentos muitas vezes não sabem também dizer os 10 mandamentos. Ela fala o primeiro, fala o segundo, o terceiro, ela enrosca, no quarto ela já não sabe mais. Mas muitas vezes elas estão aí, achando que o comportamento delas é o que vai transformar a vida delas. É o que vai fazer elas ter direito a ter diante de Deus. Você sabe qual que é um dos maiores problemas hoje? É que as igrejas, elas, em vez de pregarem a graça, elas estão pregando a relativização do pecado. Sabe aquela coisa? Isso é pecado, não é? Ah, é relativo. Isso é pecado, não é? Ah, depende do ponto de vista. Irmão, ou é pecado ou não é. Então, você é para andar na lei? Você anda na lei inteira. Se não, filho, mergulhe na graça. Né, pastor? Tem gente relativizando o pecado, né? Ah, não, mas tal coisa não é pecado. Já foi pecado um dia, mas agora não é mais. A gente está andando segundo as tradições desse mundo, não é assim. Ou é ou não é. Então é mais fácil você mergulhar na graça. Mergulhar no amor de Deus. Saber que mesmo que você esteja cometendo pecado, o Senhor continua te amando. E Ele pode te restaurar, te trazer de volta para o caminho dEle. Vou te falar que as pessoas que creem na graça são tão apaixonadas pelo Senhor que elas não precisam de ninguém pedindo para ela dar 10% do dízimo. Ela quer dar tudo. Ninguém precisa ficar pedindo para ela para ela não pecar, para ela não fazer isso, aquilo outro. Ela quer ser santa, ela quer Jesus. A pessoa que anda debaixo da graça está tão mergulhado no amor dele que ela fala assim, eu quero andar com o Senhor, eu quero o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu comportamento não te dá a vida eterna.
Aquilo que você pensa não te dá a vida eterna. Somente aquilo que você crê no seu coração, que é crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que não vai te deixar perecer. Se você tem perecido nesses dias, eu falo uma coisa para você. Por muito tempo a gente viu as pessoas evangelizando na rua dizendo Jesus te ama, e dentro da igreja dizendo, se você fizer isso tá errado, vai pro inferno. Muitas vezes a gente ouviu as pessoas dizendo, pregando evangelho na rua, Jesus pode mudar a sua vida. Mas na hora que o cara entra na igreja e se converte, é assim, para você mudar de vida, você precisa dar o seu Isaac. Para você mudar de vida, você precisa dar o seu melhor, quando o melhor já foi dado por você. Recuse-se a viver o evangelho debaixo da lei. Recuse-se a viver o evangelho que dependa de você, porque de você nada tem de bom. Mas chegue todos os dias diante do trono da graça com ousadia e falar, papai, eu sei que eu errei, mas eu sei que eu sou aceito pelo Senhor, que eu sou amado pelo Senhor, me ajuda. Você vai se sentir fortalecido, você vai se sentir restaurado, você vai se sentir amado, você vai se sentir aceito. Um filho de pais separados, o primeiro sentimento que ele tem é de rejeição, porque ele não sabe para que casa que vai. Mas um filho adotado, que vem para uma casa de pessoas que o amam, se sente acolhido. Seus pais não divorciaram. A igreja e Cristo é uma só. A igreja e Cristo é uma só. O seu pai, ele te aceita, ele te ama. Eu quero dizer uma coisa para você, guarda no seu coração. O salmista diz que seja onde for, a tua mão ali estará. Se eu fugir mais profundo abismo, ou para o mais alto monte, ou para o fundo do mar, ali o Senhor estará. Vou dizer uma coisa para você, filho, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Deus te escolheu, decidiu te amar, agora já era. Já era. Você pode até ser um adolescente rebelde, fugir de Deus, mas Deus vai te encontrar. Deus vai te cercar. E você vai poder dizer igual Pedro: para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Feche os seus olhos agora e fale com o seu pai que te aceita. Coloca diante do Senhor quais são as suas lepras, quais são os seus problemas, porque Ele te aceita e quer te ajudar. Quais são as dificuldades? Aleluia. Quais são as coisas que estão te barrando, te impedindo de crescer no relacionamento com Ele? Às vezes você cresceu no Senhor ouvindo que Deus só te ama se você for assim, assado, ou se fez isso, aquilo, outro. Mas eu quero dizer que Ele não se importa. A raiva dele descontou em Jesus. Shemalas. Shemalas. Remash. Show. Show. Rimanash. Meninere Bachoclos. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que estão sendo curadas na sua alma agora. Shemarabas. E sentimentos de rejeição. Malarás. Por causa de um divórcio. Shimalás. Por causa de um divórcio você tem sentido rejeitado, tem sentido sozinha. Acho que você não tem
mais chance de ter companhia. O Senhor é o Deus de dar a segunda, da décima, de todas as chances. Tem pessoas sendo curadas agora. Deus me mostra uma pessoa com uma dor nas costas, na coluna. Uma pessoa com um problema de nervo ciático. Deus está trazendo cura agora sobre você. Deus me mostra uma pessoa com um problema financeiro. Você não tem como pagar uma dívida que é muito alta. Você tem pensado em pedir empréstimo. Deus está falando, não peça empréstimo. Deus vai te dar uma solução. Deus vai te dar uma direção. Você não vai precisar pedir empréstimo. Deus vai suprir de forma sobrenatural. Nós te adoramos, Senhor, porque tão pequeno nós somos, Jesus, diante da grandeza do seu amor, diante da grandeza da sua fidelidade, da sua compaixão. Obrigado, Jesus. Senhor, eu declaro sobre o seu povo: nós somos sarados, curados, nós somos enriquecidos, é o que a sua palavra diz. Nós somos, Senhor Deus, eleitos, escolhidos, povo de Deus, filhos de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Shemanas. Ergue as suas mãos aos céus e eu adore Ele. Faça uma aliança com Ele, faça uma entrega nessa noite da sua vida. Ou se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, Ele está falando: filho, o que mais você precisa ouvir para entender o quanto eu te amo? Para você entender o quanto eu te amo. Oh, adore ao Senhor com as suas palavras, com a sua boca. Oh, declare aquilo que está no seu coração. Oh, Senhor, nós nos entregamos diante do Senhor nessa noite. Reconhecemos que só o Senhor é Deus e as nossas vidas estão em suas mãos. Supre, Senhor, no trabalho. Supre, Senhor, na casa, na família. Supre nos sentimentos. Em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Diga aleluia. Diga palavras de gratidão, Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Levanta suas mãos. Oh, uma chance. Pai, nós cremos no teu poder. Amém. Aleluia. Nós cremos no seu amor. E nós saímos daqui com a convicção plena. Há uma chance que todas as coisas estão no teu controle. E o socorro virá. Aleluia. Mesmo que as nossas atitudes foram que provocaram as nossas mazelas, mas nós estamos debaixo da sua bondade e tomamos posse dos benefícios da cruz. Tomamos posse da cura, da saúde, da provisão financeira, da alegria e do livramento. Quem crê, diga amém. Amém. Vai debaixo da bênção, irmãos.
porque você é mais que abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Já começou, Cristo me libertou, eu não posso parar, vou explodir em graça aqui nesse lugar. Já começou, Cristo me libertou, eu não posso parar, vou explodir em graça aqui nesse lugar. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Esse amor tão grande que me constrange foi o que me trouxe aqui. Uma revolução da graça, já começou em mim, já começou em mim. Meu Jesus morreu, foi nessa mesma cruz que um dia eu nasci.